Colossenses 2. Gostaria, pois, que saibais quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que os seus corações sejam confortados, vinculados juntamente em amor, e tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. O mistério de Deus, Cristo. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. A sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta. Vamos orar. Querido Pai, nós nos colocamos em absoluta confiança diante do Senhor, debaixo da Tua provisão, debaixo da Tua habilitação e suficiência, para que o Senhor nos conceda o privilégio de tocarmos a Ti mesmo uma vez mais através da Tua palavra. Desejamos que a palavra escrita opere em nós como palavra viva, espada afiada de 2 gumes. Queremos acolhê-la em nossos corações, porque ela é poderosa para salvar nossas almas. Nós nos colocamos nessa condição diante de Ti, confiados, Senhor, unicamente no acesso que temos por meio do nosso Senhor Jesus. Cobre-nos com Teu precioso sangue e fala-nos ao coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos ter o último período com relação a essa abordagem panorâmica que nós estamos fazendo com respeito aos fundamentos da nossa fé. Eu disse aos irmãos que nós iríamos usar então 4 períodos, sendo este o último, para que depois, quando retornássemos após o nosso irmão Newton liberar o seu encargo diante do Senhor nesse estudo, que ele tem tido desejo, nós então iremos retornar a esses pontos calmamente. Os irmãos se lembram que nós falamos a respeito da confissão da nossa fé, os alicerces da nossa confissão. Irmãos, é claro que esses 8 itens que eu citei, eles de forma alguma esgotam o assunto. Apenas rapidamente para que você tenha um entendimento desse mapa de uma forma mais clara. Nós colocamos 8 itens. Eu vou repeti-los aqui apenas em sequência rápida. Porque eu gostaria de dizer que esses 8 itens, embora eles sejam a essência, é claro que eles não esgotam nem mesmo aquilo que é essencial. Eles são a essência, mas não esgotam o que é essencial. Porque unidos a eles, se nós iremos ver depois com mais detalhes, existem doutrinas muito importantes, essenciais mesmas na palavra, que não foram diretamente mencionadas nesses 8 pontos. Mas que então nós poderíamos agregar, e é o que faremos quando voltarmos nesses pontos. Nós vamos agregar essas doutrinas
a estes pontos essenciais. Então vou citar um exemplo para os irmãos. Quais foram esses 8 alicerces de nossa confissão que nós citamos aqui? O primeiro deles é a Trindade. É uma das mais grandiosas revelações de toda a Bíblia. O Deus triuno. Uno em essência, trino em pessoas. Sem essa visão, nós não compreendemos a revelação bíblica em hipótese alguma. Nada que decorre dessa revelação pode ser compreendido sem esse foco. Não compreendemos a encarnação, quem que se encarnou? Nós não compreendemos a expiação, quem morreu por nós? Sem compreendermos a Trindade, quem é Deus? Né? Então, por isso nós temos essa ordem. Primeiro, Trindade. É uma das revelações mais grandiosas da Bíblia. Primeiro alicerce. Depois nós vimos a encarnação. Uma sequência. O Filho, a segunda pessoa da Trindade, se encarnou. Então, encarnação, segundo alicerce. O terceiro que nós citamos, expiação. Esse Filho que se encarnou, ele não caiu na terra apenas para exercer um ministério terreno. Ele caiu na terra para morrer. Se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica só. A vida do Senhor é uma vida destinada à morte. Então, expiação é o terceiro alicerce. Trindade, encarnação, expiação. Depois, o quarto alicerce que nós citamos, justificação pela fé. Agora nós estamos vendo os benefícios decorrentes da expiação. A primeira verdade importante, como consequência da expiação, é a justificação pela fé. Sem a qual nós também perdemos de vista todas as outras. Não compreendemos o que é salvação sem a justificação pela fé, não compreendemos o que é a santificação, não compreendemos nada, sem um conceito adequado de justificação pela fé. Então esse seria o quarto alicerce. Depois o quinto nós colocamos debaixo do nome de ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permanecemos nos nossos pecados. É isso que Paulo diz. Porque a ressurreição é um alicerce. Se Cristo não ressuscitou, nós pregamos em vão, nós vivemos em vão. É pela sua ressurreição que ele pôde repartir a sua vida com a igreja. Se ele fosse retido pela morte, ele não teria vida a repartir. Não teria vida a nos dar. Então a ressurreição é um alicerce. Quinto alicerce. Depois nós falamos sobre o Espírito Santo. Sexto alicerce. O Espírito Santo é um tremendo alicerce da nossa confissão. Todos aqueles que não compreendem bem a doutrina do Espírito Santo não compreendem bem a vida cristã. Nem a natureza da igreja. Então, o Espírito Santo é o sexto. Depois nós falamos sobre o sétimo, o corpo de Cristo. A igreja. Tremendo alicerce da nossa confissão. Nós precisamos compreender bem a igreja, o que é a igreja, a natureza da igreja, a vida da igreja, o governo da igreja, o ministério da igreja, o ministério do corpo, verdades essenciais na nossa confissão. Então o sétimo alicerce seria o corpo de Cristo. E o oitavo alicerce seria o supremo propósito de Deus. Uma visão ampla desse conjunto todo. Como que nós juntamos então essas peças, cada uma no seu lugar? Supremo propósito. Seria o oitavo alicerce. E nós falamos que paralelo a todos esses 8, nós iríamos também abordar alguma coisa sobre a palavra escrita de Deus, a Bíblia. Esses 66 livros, que são um só, que nós temos então em nossas mãos. A auto-revelação de Deus. A Bíblia Sagrada, esse tremendo livro, que nós colocamos aqui como um paralelo, né, a esses 8 alicerces, porque é da Bíblia que nós tiramos todos os 8. Sem a Bíblia, como nós compreenderíamos a Trindade? Sem a Bíblia, como que nós compreenderíamos a encarnação? Sem a Bíblia, como que nós compreenderíamos a expiação, a justificação pela fé? Então a Bíblia, ela é o fundamento, né? Ela é a fonte de todos esses 8 alicerces. Agora, eu disse para os irmãos então que, embora essenciais, esses alicerces não esgotam a essência. E o que eu quis dizer com isso, para citar um exemplo, é que se você tomar, por exemplo, o terceiro alicerce, expiação, você vai ver que tem pelo menos duas grandes verdades essenciais que estão debaixo desse teto. Debaixo desse teto chamado expiação. Nós temos pelo menos 2 grandes e essenciais verdades bíblicas. E que eu não citei aqui no meio dessas 8. Porque elas se encaixariam debaixo do teto desta terceira, chamada expiação. Vou citar 2 exemplos. A grande doutrina bíblica da queda.
Irmão, a queda é uma doutrina essencial. Se nós somos cristãos bíblicos, nós cremos na queda. A queda é uma doutrina fundamental. Mas nós colocamos debaixo do teto do terceiro alicerce, expiação. Porque Cristo realizou expiação exatamente porque o homem caiu. Se o homem não tivesse caído, não precisaria expiação. Então, debaixo do alicerce expiação, nós teríamos esse outro grande alicerce. A doutrina da queda do homem. Mais um debaixo do mesmo teto da expiação. Uma outra grande doutrina bíblica. A doutrina do pecado original. Os cristãos bíblicos, evangélicos, creem no pecado original. Não creem nessa maneira psicológica de se ver o homem. Que o homem nasce bom, ou pelo menos com um potencial bom, e ele precisa apenas ser criado num ambiente bom para que ele dê bom fruto. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que o homem nasce mal, completamente depravado, destituído da glória de Deus e debaixo da ira de Deus. Essa é a doutrina do pecado original. Nós morremos em Adão. Nós pecamos em Adão. Em Adão todos morrem, é o que Paulo diz em Romanos, não é? Então essa é uma grande doutrina bíblica. Irmão, qual é a sua posição com relação a essa doutrina? Você tem uma fé psicológica ou uma fé espiritual? Você crê na doutrina do pecado original? Você crê que aquele nenenzinho que você vê no berço e fala assim, que anjinho, na verdade é um grande pecadorzinho? E que na medida em que ele for crescendo, crescendo e crescendo, ele vai produzir pecado, pecado, pecado e pecado. Só o que ele vai fazer, sem ninguém ensinar para ele. Isso é o que se chama doutrina do pecado original. Por isso o Senhor Jesus realizou expiação. Então os irmãos vejam que debaixo desse terceiro alicerce chamado expiação, debaixo desse teto grandioso, nós temos algumas verdades que também são essenciais, não é? Então, achei necessário dar essa explicação para você, para que você não ache que os 8 alicerces esgotam absolutamente o assunto. Mas, os 8 alicerces são a essência, de tal forma que você vai poder colocar todos, veja bem, todos os assuntos bíblicos essenciais debaixo dos 8 alicerces. E é isso que nós vamos procurar fazer quando retornarmos a isso. Amém? Ficou claro? Vamos voltar então e dar um passo a mais do que nós fomos na reunião anterior. Na reunião anterior, o que nós fizemos? Nós procuramos sair desse olhar de frente para esses 8 alicerces e buscarmos um olhar de costa, né? Digamos assim. Nós procuramos ver que essa questão, esses alicerces da nossa fé, da nossa confissão, eles são abordados na Bíblia debaixo do nome mistério. Lembra? Então nós, na reunião passada, na verdade, analisamos um único texto. Não tivemos tempo para mais. Apocalipse 10, 7. E nós vimos que aquele texto diz que quando o 7º anjo tocar a sua trombeta, a 7ª trombeta então, João, no seu livro da Revelação Apocalipse, ele diz assim, então, quando o 7º anjo tocar a 7ª trombeta, se cumprirá, no singular, o mistério de Deus. Ele fala então de um grande mistério, no singular. O mistério de Deus vai se cumprir. Quando? Quando o 7º anjo tocar a trombeta. Aí nós fomos em Apocalipse 11, versículo 15, procurar ver quando esse último anjo vai tocar essa trombeta. E nós vimos que esse último anjo vai tocar essa última trombeta imediatamente antes do milênio. Imediatamente antes do Senhor Jesus ser revelado visivelmente, não ocultamente, não só para a igreja naquela vinda oculta, mas quando ele se revelar a todo olho sobre a terra e estabelecer o seu reino nessa terra. Então Apocalipse 11, 15 nos explica o capítulo 10, versículo 7, que diz assim então que quando o 7º anjo tocou a trombeta, houve-se vozes no céu. E aquelas vozes diziam assim, o reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo e ele reinará pelos séculos dos séculos. É a voz que antecede o milênio, o reino de Cristo nessa terra, né? Então agora nós compomos um quadro. O mistério de Deus irá se cumprir em plenitude antes do Senhor Jesus se revelar a essa terra e estabelecer o seu reino. Isso já ficou claro em Apocalipse para nós. Agora nós vamos fazendo perguntas para trás e não para frente. Porque para frente o assunto é o reino. O Senhor vai reinar junto com seus santos. Vamos fazendo perguntas para trás.
O que é o mistério de Deus? Apocalipse 10:7 diz que esse mistério vai se cumprir em plenitude quando o Senhor Jesus se revelar e estabelecer o seu reino. O mistério de Deus se cumprirá. O que é o mistério de Deus? Agora vamos então para trás. Vamos ler alguns textos. O primeiro foi o que eu li para abrir a reunião. Olha o que Colossenses 2 diz então sobre o mistério de Deus. Colossenses capítulo 2. Finalzinho do versículo 2. Irmãos, para Paulo era tão tremenda essa visão do mistério de Deus e do que compunha esse mistério, que quando ele ora pelos colossenses, não apenas por eles, ele diz aqui, mas também pelos de Laodiceia, os laodicenses, e por outros mais que não haviam visto Paulo face a face, né? Ele diz isso aí no verso 1. Olha como ele ora no verso 2. Para que os seus corações sejam confortados, sejam vinculados, tenham vínculo, estejam juntos, amarrados, ligados uns com os outros. Sabe por quê? Ninguém vai poder compreender o mistério de Deus com clareza sozinho. Ninguém. Ninguém tem suficiência para isso. Nós somos apenas homens. E no corpo nós somos apenas membros. Eu preciso estar vendo com mais clareza através de um irmão daqui, outro irmão dali, outro irmão de lá, ministérios, dons de Deus à igreja, como Paulo fala mesmo em Efésios, né? E através especialmente desses ministérios, especialmente, não somente, mas especialmente, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, o corpo de Cristo sendo enriquecido na visão do mistério de Deus. Então Paulo usa a palavra vinculados. Os irmãos vejam que a igreja não pode ser vivida, a experiência da igreja, numa vida isolada. Não é? Nós somos corpo e como corpo precisamos viver. Nós somos membros de um corpo e como membros precisamos viver. Então Paulo fala assim, vinculados, juntamente, em amor, e tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Paulo parece que não tem palavra, né? Ele está acumulando palavra em cima de palavra. Ele não fala só entendimento, nem só convicção de entendimento, mas uma forte convicção do entendimento. E ainda não só isso, uma riqueza da forte convicção do entendimento. Palavra demais para dizer uma coisa só, não é? Os irmãos vejam que ele vai acumulando palavras, uma riqueza da forte convicção do entendimento. Tão grande é esse mistério, não é? Para que vocês compreendam plenamente. Olha a palavrinha plena, que Paulo gosta tanto, né? Derivado do pleroma grego, plenitude, não é? Pleno, compreenderem plenamente o quê? O mistério de Deus. Que lá em Apocalipse diz, quando o sétimo anjo tocar a trombeta, se cumprirá o mistério de Deus. Ele vai se cumprir lá, mas ele já é uma realidade agora. Esse mistério de Deus é uma realidade há 2000 anos. Esse mistério de Deus já é um mistério aberto. Não é um mistério oculto, é um mistério rasgado, é um mistério revelado. Paulo fala aos Efésios, para os Efésios, que foi revelado aos santos apóstolos e profetas no Espírito. Então hoje nós vamos usar o nosso tempo para ir assim andando para trás e vermos várias menções no Novo Testamento da palavrinha mistério e vermos como que cada menção nos ajuda a compreender um pouquinho do que esse maravilhoso mistério significa. Irmão, se nós não tivermos tempo para fazer tudo isso essa noite, eu queria que você pegasse uma concordância bíblica, uma chave bíblica, e não deixasse fazer isso por você mesmo. Não deixe. Busque na sua chave bíblica a palavrinha mistério e leia todos os versículos onde essa palavra aparece. Você vai ver que você vai estar montando como que um quebra-cabeça. Esse mistério da piedade, mistério da fé, mistério do Evangelho, mistério da palavra de Deus, mistério de Cristo, mistério de Deus, mistério da fé. Todas essas palavras são usadas. E você vai ver que em cada versículo que menciona essa palavrinha, você ganha uma maior compreensão do mistério, no singular, e não dos mistérios. Como se Deus tivesse um mistério aqui, outro mistério lá, e nós fomos pulando de mistério em mistério. Esse não é o nosso Deus. Isso é o esoterismo. Essa é a doutrina do Rosa Cruz, do Eubiota, do maçom, mas não da igreja. A igreja não vai de mistério em mistério. A igreja tem uma revelação única de um único mistério que é multicolorido, multifacetado, mas um único mistério. Então nós olhamos por um lado, olhamos por baixo, olhamos por trás, olhamos por cima, mesmo mistério.
Então a palavra mistério é usada como que holofotes, lançando luz sobre o mesmo mistério. Por isso você vê no singular, o mistério de Deus. Cumprir-se-á o mistério de Deus, único. E aqui em Colossenses, o, de novo, mistério de Deus. Vamos prosseguir então a partir daqui. Aqui já vai nos ajudar com a próxima palavra, Cristo, né? Qual é o mistério de Deus? Os irmãos já estão vendo que tem muitas facetas desse único mistério. Mas se nós formos usar, né, precisarmos usar uma palavra para resumir esse mistério, qual seria a palavra? Seria essa próxima desse versículo. Cristo. Agora, no próximo texto que nós iremos ler daqui a pouco, você vai ver que debaixo dessa palavra, Cristo, você tem mais do que Jesus Cristo. Você vai ver, pela Bíblia, que debaixo da palavra Cristo, você tem um homem corporativo, que é Cristo Jesus, a cabeça, e a igreja, o seu corpo. Muito importante, irmão. Você consegue entender, irmão? Quando o Senhor Jesus ressuscitou, o cabeça desse mistério de Deus, ele já entrou no céu. O cabeça já está nos céus. Cristo Jesus, homem. Homem Deus que se fez homem, que viveu uma vida humana, que foi tentado em todas as coisas, provado, experimentado, achado digno. Esse é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi a voz do monte da transfiguração, endossando não só a pessoa, mas a vida daquele homem, o ministério dele. A ele ouvi, ele é o meu mensageiro, a ele ouvi. Esse homem entrou na morte, venceu a morte, destruiu a morte, roubou, tirou as chaves da morte da mão do diabo. Ele diz: eu tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno como homem. Ressuscitou então, ascendeu, foi entronizado, recebeu um nome que está acima de todo nome, para que debaixo desse nome se dobre todo o joelho. Esse é o cabeça desse novo homem, que a Bíblia chama de novo homem. Cristo Jesus é o cabeça. Hebreus diz que ele é a âncora da nossa alma. É porque ele já penetrou o véu, que no livro de Hebreus significa a presença imediata de Deus. Nós não estamos na presença imediata de Deus. Você está? Você está na presença imediata de Deus? Você está vendo o Senhor face a face? Não, a igreja não está. Mas o Senhor Jesus, homem, ressurreto, ele está na plenitude de Deus. Ele é Deus. E a humanidade nele foi glorificada. Ele é Deus, homem glorificado. Então o livro de Hebreus diz assim que ele, o nosso Jesus, nosso Senhor Jesus, ele é âncora da alma, que penetra além do véu. O livro de Hebreus diz isso no final do capítulo 6, onde Jesus entrou por nós como um precursor. Alguém que faz o curso que tem que ser feito antes de todo mundo. Ele é o pré-cursor, aquele que vai na frente. E os outros? Os outros vêm atrás, para o mesmo lugar. Por isso que o livro de Hebreus diz que ele está conduzindo muitos filhos à glória. Porque ele foi aperfeiçoado como autor da nossa salvação. Tão claro e maravilhoso aquele livro de Hebreus, não é? Fonte da nossa salvação. Salvação eterna para todos que lhe obedecem. Âncora da nossa alma, que penetrou o véu. Então, irmão, debaixo da palavrinha Cristo, apenas essa palavra, Cristo, você tem mais do que o homem Jesus. Claro que depende do contexto que você lê. Se você lê aqui em Colossenses 2:2, está falando de Cristo sozinho, né? Porque no versículo 3 fala em quem. Então é uma pessoa, né? Em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quem é esse quem? Cristo Jesus, o Filho de Deus. Não é eu, não é você. É Cristo Jesus, o Filho de Deus. Tá certo? Mas então, deixa eu ler um outro texto com você. Para você não achar que eu estou com delírio mental. Abra, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios 12. Vamos ver como que a palavra é usada agora aqui em Coríntios. 1 Coríntios 12, versículo 12. Por favor, preste atenção nesse versículo. 1 Coríntios 12, 12. Olha lá. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros. Irmão, de quem que Paulo está falando aqui? Corpo de quem? Corpo de Cristo. Corpo de Cristo é quem? É a igreja. Se você ler os versículos anteriores, não tem jeito de ser mais claro, né?
Está falando dos dons que ele concede, a diversidade de dons, diversidade de serviço, a manifestação do Espírito é dada a cada um, lá no verso 7, olha, cada um, a um, é palavra de sabedoria, a outro, palavra do conhecimento, a outro, fé, a outro, dom de curar, a outro, é a igreja, corpo de Cristo, muitos membros. Agora olha no verso 12 então, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, eu, você, o outro, fulano, ciclano, todos que creem em Cristo, muitos membros, sendo muitos, constituem, formam um só corpo. Agora presta atenção nessa próxima frase. Assim também com respeito a Cristo. Está vendo? E agora? Aqui é Cristo Jesus, homem, que Paulo está falando? Claro que não. Agora ele está falando do Cristo corporativo, do qual Jesus Cristo é a cabeça glorificada no céu. E a igreja é o corpo na terra. Por que Apocalipse diz que quando aquele sétimo anjo tocar a trombeta, o mistério de Deus vai se cumprir? Agora você vai entender. Porque esse corpo que é a igreja, dessa cabeça que é Cristo, entrará na plenitude da glória que esse Cristo cabeça tem. Paulo em Romanos 8 diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda o quê? A revelação dos filhos de Deus. Paulo fala aos Coríntios que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. E nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. E não desanimamos exatamente por isso. Porque todos os propósitos das aflições, dos sofrimentos, das tribulações, é fazer com que esse corpo, debaixo das dores, ele possa ser amadurecido, aperfeiçoado, e possa entrar na glória, que Cristo já entrou. Por isso que o livro de Hebreus diz que ele está conduzindo muitos filhos à glória. Então, quando você lê a palavra Cristo, você precisa olhar o contexto. Se está se referindo a Cristo Jesus, ou está se referindo ao Cristo corporativo, que se compõe dele, o nosso Senhor, a cabeça, e a igreja, o seu corpo. Um homem. Você não pode arrancar a cabeça e ela viver, né? Separada do corpo e o corpo viver. Um homem, um novo homem. Cristo, a cabeça glorificada no céu. Provado e aprovado, né? Nome que está acima de todo nome. E a igreja, os muitos membros. O grão de trigo no céu, os grãos de trigo na terra. Contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Vocês vão só ver como é que agora todos esses versículos se encaixam. Irmão, se você puder compreender, não porque eu estou falando, porque eu não posso te explicar, mas se você puder compreender por revelação do Espírito o que eu estou dizendo aqui, você vai entender todo o Novo Testamento. Porque você terá uma visão desse novo homem da nova criação. Cristo e a igreja. O cabeça glorificado no céu. O corpo na terra. Sendo aperfeiçoado por sofrimentos e tribulações. De fé em fé. Graça sobre graça. De glória em glória. De força em força. Os termos que a Bíblia usa. Vão indo de força em força. Recebemos a sua plenitude, graça sobre graça. De fé em fé. De glória em glória. Não é? Nós então estamos adquirindo a medida da estatura, da plenitude de Cristo. Não é isso que Paulo fala em Efésios? Lembra? Quer ler esse texto? Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Versículo 7. E a graça foi concedida a cada um. O cada um fala do corpo. Né? Aquele Cristo lá de Coríntios, Cristo corporativo, cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu aos alturas, esse Cristo aqui é Cristo Jesus mesmo, né? Esse Cristo Jesus é que concedeu a sua graça a cada um, que é o seu corpo, a igreja. Ele subiu aos alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, ou mais literalmente, homens como dádivas. Porque ele está falando dos ministérios cristãos, que são dons de Cristo à igreja. Eles foram resgatados por Cristo e são dados a Cristo, aliás, à igreja, como dons do próprio Cristo, né?
Se você for ver a referência aqui, você vai ver que Paulo cita o Salmo 68, onde fala exatamente assim: recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes. Então, quando o Senhor levou o cativo ao cativeiro, ele recebeu homens por dádivas, mesmo rebeldes. Então, esses homens foram regenerados, santificados, habitados pelo Espírito. O Senhor concedeu uma dádiva através deles, né, da sua graça, para que eles pudessem ser cooperadores na edificação da igreja. Especificamente esses 5 ministérios que são citados aí, né, são chamados ministérios fundamentais: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Versículo 11. Agora olha o verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para que servem esses 5 ministérios? Para disputar um com o outro quem é melhor? Isso aqui é posição na igreja? Isso é hierarquia? Isso aqui é uma classe de clérigos e o resto são os leigos? É isso que a Bíblia ensina? Não. A Bíblia ensina que esses homens são dons. Esses homens são dádivas para o aperfeiçoamento dos santos. Esses homens não estão sobre a igreja. Esses homens estão sob a igreja. Eles são alicerces, fundamentos. Efésios 2, Paulo fala assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Cristo é a pedra angular, apóstolos, profetas e os outros irmãos. Assim que é a casa de Deus. Cristo é a pedra angular, sobre ele apóstolos, profetas, os outros ministérios e toda a igreja. Então eles não estão sobre, eles estão sob. Né? Não é hierarquia, é serviço. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, serviço dos santos. Os santos desempenhando cada um o seu serviço. Porque não há santo inútil. Porque não há santo sem dom. Os santos desempenham o seu serviço, né? Para a edificação do corpo de Cristo. Maravilha, irmão, né? Então agora você vê com clareza esse mistério de Deus, Cristo, ou Cristo Jesus a cabeça, a igreja, muitos membros, o seu corpo. Quando que vai se cumprir esse mistério de Deus plenamente? Quando o 7º anjo tocar a 7ª trombeta. Por quê? Porque quando ele tocar a última trombeta, uma parte final desse mistério vai se cumprir. Você quer ver? Abra lá em 1 Coríntios 15. Se você nunca ouviu isso, irmão, eu estou falando aqui, eu acho que eu posso estar jogando um caminhão de melancia no seu colo. Mas eu não tenho receio de fazer isso. Você vai poder voltar nesses textos devagar, se você está anotando. Você vai poder pegar a fita para ouvir de novo. O que importa, não se apavore, é que você tenha pelo menos uma visão do todo, uma visão do quadro, para que você depois possa ir vagarosamente, porque esse é um assunto de meditação. Não é um assunto de instrução apenas, né? Acadêmico, mas é um assunto que você tem que andar pé ante pé. O princípio de Deus para Josué conquistar a terra de Canaã era esse: todo lugar onde pisar a planta do vosso pé será vosso. Pé sobre pé. Onde você pisa, você conquista. Assim é Cristo. Então você tem que ir pisando devagar sobre esse processo todo, para que você vá conquistando, né? Essa visão, esse quadro, essa compreensão. Olha lá então 1 Coríntios 15. Olha o versículo 50. Isso afirma, irmãos, que carne e sangue, ou seja, coisas naturais, do que você e eu somos por natureza, não podem herdar o reino de Deus. O que vai acontecer quando esse 7º anjo tocar a trombeta? Apocalipse já falou para nós. O mistério de Deus vai se cumprir. Que mistério? O reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo. Então o assunto aqui é o mesmo, olha. É o reino. O mesmo reino. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Agora olha o verso 51. O que está escrito aí? Primeira frase. Eis que vos digo o quê? A palavrinha, nossa aí, mistério. Né? Então você está vendo, como eu falei, mais um holofotezinho, através dessa palavra mistério, para nos ajudar na compreensão do grande mistério. Qual é o grande mistério? Cristo. Ou melhor ainda, mais acertadamente, Cristo é a igreja. Onde está escrito isso? Efésios 5.
Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja, né? Então qual é o mistério de Deus? Cristo e a igreja. Porque o mistério de Deus é Cristo, como Paulo fala em Colossenses, e o mistério de Cristo é a igreja, como ele fala em Efésios. Efésios 3. Quando ledes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo. Que ele vai falar sobre a igreja. Então o mistério de Deus é Cristo. O mistério de Cristo é a igreja, né? Então qual é o mistério de Deus? Cristo e a igreja. Tá certo? Grande é esse mistério, mas me refiro a Cristo e a igreja. Agora você vai ver essa palavrinha mistério ajudando a lançar mais luz sobre esse grande mistério, Cristo e a igreja. Vamos com calma. Eis que vos digo um mistério. Será que é um mistério diferente de Cristo, fora de Cristo, que não tem a ver com Cristo, que não tem a ver com a igreja? Nunca, irmão, né? Porque não é esoterismo. Você não deixa de passar de Cristo para um outro mistério. Qual é o mistério maior do que Cristo? Você não deixa de passar da igreja para um outro mistério. Qual é o mistério maior do que a igreja? Cristo e a igreja são um homem, um novo homem, o novo homem da nova criação. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo, uma unidade. Nada é maior do que isso. Então quando Paulo diz assim, eu vos digo um mistério, ele está falando, olha, esquece Cristo agora, esquece a igreja. Deixa eu contar aqui um outro mistério, que só alguns especiais vão compreender. Só alguns iluminados, só alguns privilegiados. Isso é esoterismo. Isso não é igreja. Então quando Paulo fala assim, eu vou dizer mais um mistério para vocês, ele está falando assim, olha, eu vou lançar mais luz sobre o mesmo assunto. Qual assunto? Cristo e a igreja. Qual luz que ele vai lançar? O mistério da ressurreição do nosso corpo físico. Então vamos ler. Eu vos digo um mistério. Nem todos dormiremos ou morreremos, mas transformados seremos todos. Num momento instantâneo, irmão. Assim, instantâneo. Num abrir e fechar de olhos. Agora, qual a expressão que está aí, irmão? Ao ressoar do quê? O que está escrito lá em Apocalipse? Nós acabamos de ler. Quando o sétimo anjo... Tem um oitavo anjo lá em Apocalipse? Não, o sétimo é o último. Quando o sétimo anjo tocar o quê? A sétima trombeta. É o último. É a última trombeta. Cumprir-se-á um mistério de Deus. Está vendo? Por que cumprir-se-á um mistério? Porque agora vai ser visto, lá naquela hora, vai ser visto plenamente esse mistério. A igreja, os santos que estiverem vivos, eles serão num instante, no abrir e piscar de olhos, transfigurados. Você já pensou nisso? Filipenses diz assim que o nosso corpo de humilhação será igual ao corpo da sua glória, do nosso Senhor Jesus. E ele vai fazer isso na igreja por causa do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. É o que Paulo diz lá em Filipenses. Não é lindo? Então quando ele fala sobre esse mistério, ele não está mostrando uma novidade a mais. Ele está lançando luz no mistério de Deus. Cristo e a igreja. Só que ele agora tira uma faceta desse mistério que se chama ressurreição do corpo. Esse é o assunto aqui de 1 Coríntios 15. Então, todos os lugares que você lê a palavrinha mistério, você vai ter sempre holofotes lançando luz no mesmo assunto. O assunto é Cristo e a igreja e nenhum outro mais. Porque esse é o assunto de Deus. O único assunto. Não é maravilhoso, irmão? Então você não tem um novelo com muitas pontas, um emaranhado, que você tem que buscar um fio daqui para ver de onde chega, o outro dali. Você tem um único assunto que ocupa o cerne do coração de Deus, que é o seu filho e a noiva do seu filho. Abraão. O que ocupa o coração de Abraão é Isaac. Mas não é só Isaac. Quando Abraão já está velhinho, Isaac já está amadurecido, aí Abraão chama o seu servo Eleazar, ou Eliezer, que é uma figura do Espírito Santo, e ele se preocupa com mais alguém do que o seu filho. Com quem mais que Abraão se preocupa? Rebeca, que é uma figura da igreja. Então ele chama Eliezer, que é o seu servo, figura do Espírito Santo, e fala para Eliezer assim, olha, você vai jurar que você vai ao meu povo procurar lá a esposa para o meu filho. Abraão, tipo de Deus Pai, no Velho Testamento. O que ocupa o coração de Deus? Dois assuntos que são um.
o seu amado Filho, eterno Filho, em quem tem Ele todo o seu prazer. Exatamente por isso tem mais um assunto que ocupa o seu coração. Uma esposa digna para casar-se com seu filho. E essa esposa é a igreja. Os eleitos de Deus em Cristo, desde antes da fundação do mundo, que na sua história natural começaram não como santos, mas como pecadores, depravados e alienados debaixo da ira de Deus. Esse filho então entregou-se pela sua própria esposa até a morte, para que a santificasse, para que a purificasse, para apresentá-la a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mancha, nem mácula, nem ruga, mas santa e sem defeito. Essa é a história de Abraão, Isaac e Rebeca. Então esse é o assunto do coração de Deus. Irmão, que proveito você pode tirar da história de Abraão se você não vê Cristo na igreja? Hein? Você só vai ver o patriarca de Israel, o velho Abraão, que amava o Isaac, que mandou o servo para a terra, que trouxe a Rebeca, uma moça muito linda, e os dois se casaram. Só isso que o Senhor tem para nos falar. Ou será que Ele está nos falando do mistério de Cristo e da igreja? Lá no Velho Testamento. Né? Então esse é o assunto de Deus. Então você vê que essa palavrinha mistério usada aqui está lançando mais luz sobre esse aspecto. Né? Sobre um dos aspectos desse mistério. 52, versículo. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, duas coisas vão acontecer. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E esses mortos aqui não são todos mortos, não. São os mortos em Cristo. Porque os outros mortos fora de Cristo, eles não ressuscitam até que se cumpra todo o milênio. Depois eles vão ressuscitar para o juízo do grande trono branco. O juízo final de Apocalipse 20. Essa primeira ressurreição é apenas dos santos, dos escolhidos, dos que morrem em Cristo. Então eles ressuscitarão incorruptíveis, os mortos, os santos que morreram no Senhor. E nós, que estivermos vivos, seremos transformados. Parte do mistério. Por isso que lá em Apocalipse diz, então se cumprirá o mistério de Deus, quando aquele anjo tocar a trombeta. Porque agora toda a criação vai olhar, como que numa vitrine, né? E ver aquela beleza da obra de sabedoria de Deus. Que poderosos nenhum deste século conheceu, como ele fala em Coríntios. Nós vemos também no início. Porque se tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração humano. Mas naquele dia isso tudo vai ser revelado. O diabo, os demônios, os incrédulos, os anjos, todos estarão com os olhos fixos na igreja. Porque Cristo estará sendo plenamente glorificado na igreja. Eu lembro que na reunião anterior nós vemos esse texto de Tessalonicenses, se lembra? Tessalonicenses fala que Cristo vem para ser glorificado nos seus santos. Ele vem para ser admirado em todos os que creram. Cristo não vai ser admirado aqui, lá e ali, mais ali. Não, é na igreja. Porque pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se tornará conhecida. De principados e potestades nos lugares celestiais. Agora você viu o quadro? Agora nós vamos gastar os 15 minutos que temos e passar por mais algumas palavrinhas mistério. Para quem sabe ajudar você a ter mais luz sobre o mesmo assunto. Não vamos mudar de assunto, mesmo assunto. Cristo e a igreja. O mistério de Deus. Cristo e a igreja. Só que com mais holofotes, mais luz. Então aqui em Coríntios tem um holofote da ressurreição. Para que nós participemos dessa glória, Cristo não vai nos deixar com esse corpo baixo, com esse corpo tão vil, com esse corpo corruptível, né? Esse corpo que por mais que se cuide dele, ele está inevitavelmente debaixo da corrupção, se degenerando dia após dia, né? Se o Senhor não voltar ainda no nosso tempo, na nossa geração, ele volta para o pó, né? Mas como o Senhor nos comprou para Ele integralmente, espírito, alma e corpo, então quando Ele voltar, se o nosso corpo estiver no pó, Ele vai chamar o nosso corpo do pó para uma restauração gloriosa, né? E nós então habitaremos com o corpo diante dele, espírito, alma e corpo. O Deus da paz nos santifique em tudo, vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor. Que grande salvação, né? Então 1 Coríntios 15 se refere ao último aspecto da salvação, essa transformação do corpo. Nós cremos nisso?
Essa é uma verdade essencial, né, na vida da igreja. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, por mais que você goze de Cristo, viva Cristo, ame a Cristo, sirva a Cristo, conheça a Cristo, mas se a sua esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, até chegar a hora da sua morte, Paulo diz, você é o mais infeliz de todos os homens. Porque a nossa esperança em Cristo está infinitamente além dessa vida, onde não haverá nem pranto, nem luto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Deus estenderá o seu tabernáculo sobre os homens, e Deus mesmo habitará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e nas suas frontes estará escrito o nome dele. Essa é a nossa esperança, irmão. Não é vivermos 20, 30, 40, 50 anos com Cristo, não. É muito mais do que isso. É habitarmos eternamente com o Senhor, vendo face a face, o servindo e o amando, né? Então Paulo diz assim, eu vos digo um mistério. Então ele lança a luz aqui com a ressurreição do corpo, tá certo? Vamos ver mais então algumas. A palavra que eu li lá em 1 Coríntios 2, vamos voltar nela um pouquinho, bem rápido. 1 Coríntios 2, versículo 7. O irmão vai ver que, obviamente, não muda o assunto. O assunto é o mesmo, só que por um ângulo diferente. 1 Coríntios 2,7 fala assim, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Mais um mistério aqui. Que mistério que é esse aqui? Lá em Coríntios é o mistério da ressurreição do corpo. Aqui em Coríntios 2 é o mistério da sabedoria de Deus. Agora, irmão, se você ler o capítulo 1 aí de Coríntios, o verso 30, você vai ver que a sabedoria de Deus não é um atributo de Deus. A sabedoria de Deus é a própria pessoa dele. É o que ele é. Ele é sábio. Sua sabedoria é uma pessoa. É o seu verbo, o seu logos, né? Então, 1 Coríntios 1,30 diz assim, vós sois dele, de Deus, em Cristo Jesus, o qual, Cristo Jesus, se tornou para nós, da parte de Deus. Agora fala 4 coisas que Cristo Jesus é. A primeira delas, sabedoria, né? Por isso que quando os irmãos... Esse Provérbios 8:12, em que a sabedoria ali fala como sendo uma pessoa, eu, a sabedoria, habito com a prudência. Lembra? Eu, a sabedoria. Porque a sabedoria de Deus é Cristo, é o seu verbo, é o seu logos, né? Então Cristo Jesus se nos tornou sabedoria. Então se você for lá para o verso 7, 1 Coríntios 2,7, falamos a sabedoria de Deus. Quem tem a sabedoria de Deus? Nós acabamos de ler. É Cristo. Então você podia mudar esse versículo assim, ó. Mas falamos o Cristo de Deus, né? Não está errado você fazer isso. Cristo é a sabedoria de Deus. Então nós falamos do Cristo de Deus, da sabedoria de Deus em mistério. Agora ele vai mostrar mais luz sobre esse Cristo de Deus, esse mistério, essa sabedoria de Deus. Olha lá, outrora oculta. Cristo no Velho Testamento, irmão, só foi conhecido de forma profética ou teofânica. Só foi conhecido porque os profetas falaram dele em tantos textos. Isaías 53, por exemplo, não é? Ele foi oprimido e humilhado, não abriu sua boca, um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. É Cristo, não é? Profetizado. Então, ou Cristo foi falado profeticamente, ou Cristo foi manifestado teofanicamente, como aquele anjo do Senhor. Aquele anjo que apareceu a Abraão, aquele anjo que apareceu a Gideão, aquele anjo que apareceu a Moisés. Teofanias, não é? Mas não encarnado. Ele foi apenas profetizado ou manifestado naquelas teofanias. Por isso que Paulo diz, outrora oculta, não é? Outrora oculta. Isaías não conheceu, Daniel não conheceu, Gideão não conheceu, Moisés não conheceu. Era oculta, não é? Era profecia ou teofania, mas não era Cristo. Mas quando ele se encarnou, irmão, por isso a encarnação é tão essencial. O verbo oculto, o verbo foi no Velho Testamento só profetizado, só manifestado teofanicamente. Agora não, agora o verbo, ele mesmo, se fez carne e habitou entre nós. Irmão, olha o peso disso. Agora não é teofania, agora não é profecia, agora é encarnação. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Por que João dá tanta ênfase a isso, irmão?
Você vê por que agora? Uma teofania não pode nos salvar. Uma profecia não pode nos salvar. Mas o Deus encarnado pode nos salvar. O Deus encarnado pode satisfazer a justiça de Deus e pode nos representar como homem, porque Ele é tanto Deus quanto homem. Então por isso que João se gloria tanto. João fala assim: nós vimos, nós ouvimos, nossas mãos apalpamos o verbo da vida, e a vida se manifestou. Não é isso que João fala? A importância, o alicerce da encarnação. Por isso que João fala assim, que todo espírito, no seu falar, no seu agir, no seu pensar, no seu pregar, seja como for, que não glorifica Cristo, não procede de Deus. É o espírito do anticristo. Ele nega que Jesus veio em carne. Não é? Esse é o maior critério para nós julgarmos os espíritos na vida da igreja. Se a pregação tem mostrado Cristo, tem glorificado Cristo, tem sido cristocêntrica, tem revelado a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo, a cruz de Cristo, o sangue de Cristo. Não é? Qualquer pregação que não leve você a isso, irmão, é bobagem. Porque a pregação do Espírito Santo é cristocêntrica. Porque o mistério de Deus é Cristo. E porque fora de Cristo não há nenhuma sabedoria e nenhum conhecimento. É por isso que as filosofias são vãs. Porque em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É assim que Paulo fala em Colossenses. Então não sobrou mais para ninguém. A igreja é portadora de um depósito divino. Nós abrimos a sucessão de 4 mensagens falando isso, você se lembra? A igreja é portadora de um depósito divino. O que eu e você temos feito com ele? O mundo não o tem. As religiões não o têm. Os muçulmanos não o têm. Os budistas não o têm. Os filósofos não o têm. Só a igreja o tem. Ela é a casa de Deus, coluna do baluarte da verdade. A filosofia é o homem apalpando e procurando chegar a algum lugar. O homem apalpando. Filosofia. A revelação é Deus falando e mostrando as coisas como realmente são. A igreja não vive de filosofia, ela vive de revelação. A revelação de Deus em Cristo. Né? Sabedoria outrora oculta nos tempos do Velho Testamento, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade. Olha como é que lança mais luz. Estava oculta, mas estava pré-ordenada. Ou seja, viria um tempo em que essa sabedoria de Deus seria manifestada em Cristo. Por que sabedoria, irmão? Por que sabedoria? Por que era uma coisa que ia ser um choque para anjos e até para demônios? Porque Deus iria resgatar os homens de forma justa e amorosa. Ele iria pagar o salário devido ao pecado, por causa do pecado, devido a Ele mesmo e não ao diabo. Ele iria pagar o salário do pecado a Ele mesmo, que é Deus, de uma forma que Ele, Deus, pudesse ficar satisfeito, né? E Ele iria representar o homem de tal forma que o homem pudesse ser perdoado e resgatado. Então o nosso Salvador se fez Deus, homem. Por isso que lá em Timóteo, quando Paulo usa a palavrinha mistério, né, ele faz referência à encarnação. Né? A palavra mistério aparece lá em Timóteo também. Grande é o mistério da piedade. Aí ele diz, aquele que foi manifestado na carne. Mais um versículo com a palavrinha mistério que vai lançar mais luz sobre o mesmo assunto. Cristo e a igreja. Né? Então essa sabedoria, ela é pré-ordenada desde a eternidade, mas não revelada. Pré-ordenada, né? Para a nossa glória, ou para a nossa recuperação, ou para a nossa restauração. Agora o versículo 8 diz assim, sabedoria é essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Você entende esse versículo 8? Você já procurou ver se você entende? Bem, você já fez uma exegese desse versículo? Já procurou saber o que está escrito aí? Devia. Esse versículo está dizendo que se esses poderosos, Herodes, Pilatos, o sumo sacerdote Anás, Caifás, se eles soubessem quem era aquele homem, eles teriam colocado aquele homem preso, isolado, guardado dia e noite, e com uma tabuinha na porta escrito assim, esse homem não pode morrer. Todo mundo pode morrer, menos esse. Porque se esse morrer, nós estamos arruinados.
mas porque eles não conheceram essa sabedoria que pela sua morte e sua entrada na morte ele ia destruir a morte, ele ia destruir o diabo, ele ia expor os principados e potestades à vergonha, triunfar na cruz. As duas coisas não combinavam na cabeça dos poderosos. Cruz é vergonha, cruz não é triunfo. Mas Jesus triunfou na cruz, porque ele é Deus do homem, não é? Então eles não conheceram o Senhor da glória, então eles o mataram. Se eles o tivessem conhecido, eles não iam matar, eles iam isolá-lo, né? Para que ele então não triunfasse. Isso é o que esse versículo está dizendo. Mas como olhos não viram, ouvidos não ouviram, jamais penetrou em coração humano, então esses tolos, ignorantes, cumpriram o propósito de Deus, como a igreja primitiva orou, exatamente assim, lá em Atos 4. Ele fala assim: juntaram-se nessa cidade Pôncio Pilatos e Herodes e etc., autoridades, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Lembra a igreja orando? A igreja primitiva em Atos 4? Olha que visão que eles tinham, irmãos. Eles não tinham um entendimento que Cristo morreu por fatalidade, por destino, né? A semente da igreja estava sendo semeada na pessoa de Cristo, né? Agora olha o verso 10. Mas Deus nolo revelou. Lá no verso 7 diz outrora oculta. No verso 8 diz que nenhum poderoso conheceu. Tá certo? E no verso 10 diz que Deus o revelou. Revelação. Graça, né? Outrora oculta na eternidade. No tempo, nenhum poderoso conheceu. No tempo, versículo 8. E no versículo 10, Deus nolo revelou, pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos. Revelação, né? Deus nos revelou o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Muito lindo, muito claro o texto, né? Está falando sobre tudo isso que eu estou tentando ajudar os irmãos aqui desde o início, né? Cristo, a sabedoria de Deus, o Cristo eterno, o Cristo encarnado, a igreja que foi trazida à existência pela morte e a ressurreição de Cristo, o mistério que é Cristo e a igreja. Paulo está lançando mais luz através desse texto, chamando de mistério da sabedoria de Deus. Tá certo? Deixa eu citar só para os irmãos os últimos, já que o nosso tempo acabou. Volte um pouquinho em Romanos 16. Romanos 16, versículos 25. Depois você medite por você mesmo nesse texto. Romanos 16, 25. Aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério. O que o mistério revela? Cristo. O mistério é a pregação de Jesus, o mistério é revelado pela pregação de Jesus Cristo, pelo evangelho, né? Conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos. Mistério guardado em silêncio. Mais uma palavrinha aí, se referindo à mesma coisa, né? Vamos dar uma olhada em outra, bem rápido, em outra menção dela. Efésios capítulo 3. Efésios 3, versículo 4. Eu já citei, só para os irmãos localizarem agora na Bíblia. Efésios 3, 4. Paulo fala assim: pelo qual, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo. No mistério de Cristo. Se você for ler os versículos seguintes, 5 e 6, você vai ver qual é o mistério de Cristo. No verso 6, por exemplo, ele fala: a saber que os gentios são cordeiros e membros do mesmo corpo. Esse é o mistério de Cristo. Corpo, a igreja, né? E lá no 10 ele fala: para que pela igreja, multiforme sabedoria de Deus torne sentido. No verso 8, ele usa de novo a palavra. No verso 9, né? No 8 ele diz assim: ó, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho. O que é o evangelho? O que o evangelho anuncia? As insondáveis riquezas de Cristo. Porque Cristo é o mistério de Deus. Então o evangelho anuncia as insondáveis riquezas de Cristo. O que mais que a pregação do evangelho faz? Ela anuncia as insondáveis riquezas e ela manifesta a dispensação ou economia no original. Os ministros são dispenseiros, né? Desse mistério. Está aí a palavrinha no verso 9.
dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Toda vez que você olhar esse texto, então, você se lembra da fase desse mistério. Lembre-se de Abraão, lembre-se de Isaac, lembre-se de Rebeca, lembre-se de Eliezer. Deus enviou o seu Espírito Santo depois da ressurreição e entronização de Cristo como a cabeça da igreja, para que o Espírito Santo pudesse preparar, assim como o servo Eliezer de Abraão, preparar uma Rebeca, uma igreja gloriosa, para as bodas com o seu filho. Essas bodas vão acontecer quando o último anjo tocar a última trombeta. Então o mistério da ressurreição do corpo acontecerá conosco e com os santos que dormem no Senhor. Nós então poderemos habitar para sempre com o Senhor. Todas as outras menções que você lê da palavra mistério vão lançar luz sobre o mesmo assunto. É tão interessante que você precisa realmente gastar tempo com isso. Procurar as menções, ler, meditar nisso. Para você ver a beleza. Leia em Timóteo sobre o mistério da piedade. Leia ainda em Timóteo sobre o mistério da fé. No final de Efésios sobre o mistério do Evangelho. Para você ver como cada menção vai lançando mais luz nesse lindo quadro. Irmão, essa é uma visão governante. Se nós não temos essa visão governante, nós não sabemos o que fazer com as outras coisas. Nós vamos ver mal, por exemplo, o ministério. Se o ministério na vida da igreja não opera com relação ao aperfeiçoamento dos santos como igreja gloriosa para Cristo, então ele é entretenimento. Então ele vai pregar o que os ouvidos gostam de ouvir. Não é? Por isso que você vê tanta erudição tola no meio de pregadores evangélicos. Não é? Tem pessoas que se convertem a Cristo. Quanto nós vimos isso no passado? E porque elas são, por exemplo, advogados, elas têm curso de direito, então elas se convertem, caminham 6 meses na vida da igreja e já são eleitas pregadores. Porque ele tem eloquência, ele sabe falar. O advogado vai pregar o evangelho. Né? Porque ele tem boa oratória, boa eloquência. Os irmãos veem o engano disso tudo? Quando nós não temos uma visão do propósito de Deus, Cristo e a igreja, o ministério só serve para entreter. Nós vamos pregar para tentar fazer os outros se sentirem melhor, não para que eles tenham um verdadeiro arrependimento. Nós vamos ficar usando o tempo aqui para nos agradar uns aos outros, e não para ver o que Deus tem para nós em Cristo. Então, irmão, que necessidade nós temos dessa visão governante, porque ela é governante, ela governa tudo. Você reúne para quê? Você exerce serviço na igreja, exorta um irmão, cuida, pastoreia, para quê? Para ele se sentir bem? Ou porque você vê que Deus tem um propósito para executar na vida dele? Quando ele está sofrendo, o que você vai fazer? Você vai procurar apaziguar o sofrimento dele? Quando ele vem para você falando mal de um outro irmão, o que você faz? Dá razão para ele? Tudo depende de como você vê Cristo e a igreja. Tudo, irmão, tudo. Uma simples conversa, um simples relacionamento, não é? Tudo depende de como você vê Cristo e a igreja. Como você vê esse supremo propósito de Deus, Cristo e a igreja. O mistério de Deus, Cristo e a igreja. Grande é esse mistério. Então, que o Senhor permita-nos, no devido tempo, a gente poder abordar de novo essas verdades, agora mais detalhadas, não é? Vamos ver o mistério da expiação. Nós vamos começar por aí. Primeiro, segundo, eu disse para os irmãos que nós já tocamos nele, Trindade e Encarnação. Quando voltarmos, nós vamos começar pelo mistério da expiação. Vamos falar sobre a queda, pecado original, para que nós tenhamos verdades que governem nossas vidas, que rejam nossa maneira, possam reger nossa maneira de falar, não é? Que você possa ser um arauto de Deus. Não fique como tolo, falando, acho também, penso, tudo bem, concordo, não é? Diante de tudo que você ouve, de pessoas que às vezes você tem vergonha e fala por medo, não é? Você não foi chamado para isso. Você é coluna e baluarte da verdade. Não importa diante de quem você está, não é? Senão você vai ser um menino tolo, jogado de um lado para outro, agitado ao redor por todo o vento de doutrina. Mas não é esse o propósito de Deus para nós. Ele quer que nós tenhamos uma estatura madura, da plenitude de Cristo, que nós possamos dar o nosso testemunho, não é? Que nós cremos na Trindade, cremos na encarnação, cremos na morte expiatória de Cristo, na sua ressurreição, cremos no pecado original. Nós não achamos que o homem pode ser reformado por religião, por psicologia, por nada, só por Cristo. Nós cremos na queda, nós cremos no Espírito Santo, nós cremos na igreja, não é? Não cremos na instituição humana, não cremos em denominação, não cremos em instituição,
nós cremos na igreja, no corpo de Cristo, não é? Então nós precisamos ser testemunhas dessas verdades, desses alicerces. Amém. Vamos orar. Ó Pai, ajuda-nos, Senhor, para que o nosso coração possa ter uma verdadeira compreensão espiritual dessas coisas, Senhor. Não queremos nos contentar com compreensão intelectual, apenas na mente. Nós queremos ter uma compreensão de coração, Senhor. Essas verdades, elas sejam entranhadas em nós. Elas sejam nossa própria vida, vivendo por elas e morrendo por elas. Senhor, ajuda-nos a sermos verdadeiras colunas e verdadeiros baluartes da verdade. Não nos deixe nos intimidar pelos adversários. Dá-nos um espírito de ousadia, mas também de mansidão, de temor e de moderação. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos esse equilíbrio que é Teu. Nós pedimos ao Senhor que nos desafie, Pai, com Tua palavra, com as Tuas verdades, com o Teu evangelho, com esse mistério guardado no Teu coração. Que o Senhor desafie o nosso coração, a compreensão e a vivência, Senhor, prática do que o Senhor tem para nós. Aquilo que o Senhor desde a eternidade pré-ordenou para a nossa glória. Nós agradecemos por participar desse mistério, Senhor. Mas nós pedimos a Ti que nos dê uma experiência maior dele, uma realidade maior dele, para que a nossa vida seja regida por essa visão, governada, que nós possamos ser verdadeiramente sal e luz, Senhor, nessa terra. Nós te pedimos, opera em nós, em nome de Jesus. Amém.